Hoje a gente vai conversar sobre devocional. E eu vou te mostrar nesse vídeo como que eu faço meu devocional, como que eu tenho feito esse ano. Só que principalmente eu vou te passar princípios para você aplicar no seu devocional, no seu tempo com Deus. Porque devocional não é uma regra que eu vou falar para você que você tem que fazer isso, e você tem que copiar. Você tem que entender quais são os princípios por trás da ideia de tirar tempo com Deus, os princípios por trás das coisas que você faz. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que entender que a gente não tá fazendo à toa. Tem um motivo e um propósito. Então, eu estruturo o meu devocional em tempos diferentes, de acordo com os princípios espirituais e com os meus objetivos e com os meus propósitos que Deus tem me dado para a estação. O Espírito Santo, na verdade, ele quer personalizar o nosso devocional porque ele conhece a realidade de cada um. O primeiro princípio que eu vou te falar, que vai te ajudar a ter um devocional eficaz, eficiente, é você entender que Deus ele não te quer só um momento. Deus ele não te quer só para você bater cartão de manhã lendo a Bíblia ou à noite, tá? Deus ele te quer o tempo todo. Ele te quer toda hora, todo momento, em todo lugar. Ele te deseja o tempo inteiro. Ele quer um relacionamento com você o tempo inteiro. Então, ele quer que a gente tenha uma vida devocional. Ele quer que você comece o seu devocional de manhã, mas que você continue ele ao longo do dia, porque ao longo do dia ele vai continuar trabalhando isso em você. Eu, pessoalmente, quero viver preparada 24 horas, todo lugar, o tempo todo, viver preparada. A Bíblia fala que a gente tem que viver preparado para dar resposta às pessoas, aquilo que a gente crê, a certeza da nossa fé. Mas não só para responder, a gente tem que estar preparado para reagir também. Então, primeiro de tudo que você tem que fazer é focar em desenvolver uma vida devocional e não só aperfeiçoar com as melhores técnicas e estratégias 30 minutos do seu dia lendo a Bíblia. É importante? Sim, você ler a Bíblia é super importante. E tão importante quanto é você entender que você precisa aplicar aquilo que você leu ao longo do seu dia. Então, princípio número 1, que é um dos princípios que eu quero que você entenda, princípio número 1, Deus ele quer que você tenha uma vida devocional, que você continue o seu devocional fora da sua casa. Então, se você vai pra academia, por exemplo, a minha rotina, eu acordo, leio a minha Bíblia, vou pra academia, depois vou trabalhar. Gente, eu mantenho meu devocional na academia, eu mantenho meu devocional no meu trabalho, eu mantenho meu devocional nos lugares que eu estou. Fico refletindo aquilo que eu li, fico conversando com o Espírito Santo, fico orando. E eu vou falando os princípios pra você à medida que eu vou contando o que eu faço. Eu sento aqui, no sofá, e uma coisa que tem me ajudado muito é entender que o seu devocional vai mudar. Muitas pessoas pensam assim, eu desenvolvi o devocional perfeito. É essa a ordem, eu vou ler a Bíblia tantos minutos, orar tantos minutos, orar em línguas tantos minutos e assim, assado. Tudo bem, mas isso vai ser eficiente para a estação que você está. Porque o seu devocional, ele vai mudar. Porque a sua vida está mudando. Você tem que mudar. Porque senão a gente vai mudar o devocional, vai mudar a nossa rotina, vai mudar a nossa vida e vai ficar se sentindo mal por não estar fazendo aquilo que fazia antes. Só que na verdade Deus ele quer que a gente faça algo novo, que a gente cresça e faça de acordo com o nosso crescimento. Então, se aqui você está conseguindo fazer de tal forma e isso vai te levar até aqui e você vai crescer, aqui você tem que fazer diferente. Você cresceu, você não pode manter um devocional aqui que você mantinha aqui. Por quê? Porque você já não é mais a mesma pessoa. Então, você vai ter que incorporar as coisas que você aprendeu ao seu crescimento e continuar crescendo. Não adianta querer continuar crescendo fazendo a mesma coisa do passado. Tem que estar sempre aprendendo e mudando. É por isso que todos os dias a palavra de Deus nos renova e a gente vai mudando e sendo transformado. Um princípio que eu quero que você entenda para aplicar no seu devocional. O seu devocional vai mudar. Ele tem que mudar porque você está em constante mudança e constante transformação. Você vai enfrentar coisas na sua vida que você vai precisar orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Então você tem que mudar suas estratégias. Não adianta só manter a mesma coisa. Não adianta você simplesmente manter todo dia só 15 minutos lendo a Bíblia e só 15 minutos orando, sendo que você está muito maior do que isso, com muito mais desafios. Você tem que orar mais, ler mais, jejuar mais, fazer coisas diferentes. O meu devocional, como que ele era? Em 2015, eu tava na faculdade, morava perto de uma igreja. Todos os dias tinha 7h30 da manhã uma oração lá nessa igreja. Então, todos os dias eu acordava às 7, ia pra igreja, que era 2 quadras da minha casa, e ia pra reunião de oração, 7h30. Só tinha eu, o pastor e mais umas senhorinhas, assim, eram umas 5, 6 pessoas no máximo, o pessoal não ia, mas essas reuniões de oração pela manhã foi muito bom. Eu sentia muita presença de Deus, mesmo sem orar em línguas, mesmo sem saber nada de dons, eu sentia a paz, a alegria, eu sentia o fruto do Espírito. Eu ia pra faculdade cantando. Aí eu voltava pra casa, tomava meu café da manhã depois da oração e ia pra faculdade. Aí eu chegava da faculdade meio-dia, almoçava assistindo uma pregação. Eu gostava muito de assistir a Joyce Meyer na época, ainda gosto muito dela. E depois ia pra academia, depois voltava e estava pro concurso. Aí à noite, naquela época que eu tava na faculdade, à noite eu lia a Bíblia. E eu mantive o hábito de ler a Bíblia por vários anos à noite. Só que aqui em São Paulo, o Espírito Santo me chamou pra começar a ler a Bíblia de manhã.
Por quê? Porque, eu saía da minha zona de conforto, que eu não gostava de ler nada de manhã, eu não era uma pessoa matinal, ainda não me considero uma pessoa matinal. Tanto que eu tô gravando isso aqui pra vocês, já passou várias horas que eu acordei, já comi, já li minha Bíblia, já me arrumei, vou trabalhar, então eu tô gravando agora. E eu saí da minha zona de conforto. E eu entendi o princípio das primícias, de colocar Deus em primeiro lugar no meu dia. E outra coisa que me ajudou muito, o fato de transicionar minha leitura da Bíblia da noite pra manhã, é que eu passei por muitas dificuldades no meu trabalho. Então, o fato de eu ler a Bíblia de manhã, pra mim era como se eu já estivesse me alimentando e me blindando espiritualmente e emocionalmente, porque eu ainda ia enfrentar. Então, quando eu tava no trabalho, ao longo do dia, eu ficava me lembrando dos versículos e eu ficava me mantendo viva a consciência daquilo que o Senhor falou comigo. Eu ficava me fortalecendo na palavra de Deus. Eu colava um monte de versículo na minha frente no computador pra eu ficar me lembrando daquilo, das promessas de Deus, porque aquela era a minha força pra continuar aguentando o sofrimento. Por isso que eu fiz essa transição em 2018, 2019 de ler a Bíblia de manhã. Hoje já mudou muito, tá, meu devocional, mas agora esse ano, esse mês eu tenho feito assim nesse semestre. Eu acordo, sento aqui, pego, leio minha Bíblia e eu coloco um cronômetro. Eu gosto muito de fazer as minhas tarefas com foco. Isso me ajuda a ter o foco total. Então tudo que eu vou fazer, até editar vídeo, gente, eu coloco um timer, tá? Um cronômetro, você pega no celular mesmo, coloca um timer de 1 hora, o que você quiser. Eu coloco pra ler a minha Bíblia uns 30 minutos, mas eu sempre passo um pouco. Não tô falando pra você que você tem que ler 30 minutos, ler 1 hora. Eu ainda falo pras pessoas nos vídeos pra elas lerem 5 minutos, mas por quê? Todas as vezes que você faz a mesma coisa repetidamente, nem que seja por 5 minutos, você desenvolve o hábito. Eu já tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia porque eu me obriguei a desenvolver esse hábito. Todos os dias, nem que seja 5 minutos, ler a Bíblia todo dia. Priorizei desenvolver esse hábito. Então, pra mim, acordar e ler a Bíblia já é automático. Porque se você faz o mesmo hábito, repete acho que 66 dias, assim você consegue consolidar o hábito. Se você todos os dias pegar, nem que seja, vou colocar um cronômetro de 5 minutos e vou ler, você vai pegar o hábito. Uma coisa que vai te ajudar a adaptar para sua realidade é você simplesmente conversar com o Espírito Santo sobre o seu devocional. Deus, ele é o maior interessado em te ajudar na sua vida. Então, você pode muito bem sentar e conversar. Senhor, como é que o Senhor quer que eu leia a Bíblia? Como é que o Senhor quer que eu tire o meu tempo a sós com o Senhor? Como que o Senhor quer fazer? E dá liberdade pro Espírito Santo para ele dar a opinião dele. Tem momentos... Isso aconteceu anteontem. Acho que foi anteontem. Eu tava lendo a Bíblia e eu ia terminar o livro de Marcos. Na hora que faltava um capítulo, eu comecei a chorar do nada. E eu nem tava tão emocionada assim. Eu comecei a chorar e na hora eu entendi que o Espírito Santo não queria mais que eu continuasse a ler, porque eu não tava conseguindo ler. Aí eu falei, tudo bem, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E fiquei orando com ele e eu peguei um papel e uma folha e comecei a desenhar. Eu olhei pra folha e o Espírito Santo começou a me mostrar na minha imaginação. A gente já conversou no vídeo de como ouvir a Deus, que Deus mostra as coisas na nossa imaginação e também ele vai mostrando de acordo com o nível de intimidade que você tá. Então eu já tenho desenvolvido bastante no profético, isso eu vou falar mais na parte da noite, exercícios proféticos. Aí de manhã peguei uma folha e comecei a desenhar, as coisas estavam me vindo à mente e o Espírito Santo, primeira coisa, me mostrou um sorriso e eu comecei a desenhar um sorriso, eu comecei a desenhar as coisas que ele estava me falando e o Senhor estava me respondendo nesse momento as coisas que eu tinha falado pra ele no dia anterior. Então esses momentos que eu tenho de prazer com Deus, também são no meu devocional lendo a Bíblia. Senhor, a gente pergunta coisas, ele responde. A gente fala, ele fala a opinião dele. É um relacionamento. E é um dos princípios que eu quero que você entenda. É um relacionamento. Então não seja um relacionamento chato. Nem pra você e nem pra Deus. Muitas pessoas têm isso assim de, a gente tem que buscar Deus só em obediência. Sim, você tem que obedecer a Deus e buscar Ele em obediência, porque a Bíblia diz que quando a gente ama o Senhor, a gente obedece os mandamentos. Então a gente tem que ter disciplina, obediência, perseverança, domínio próprio. Mas Deus, ele fala que ele quer que a gente busque ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Amar a ele em primeiro. Então, se você quer amar a Deus com todo o seu coração, é também com todas as suas emoções e com todas as suas reações e a sua devoção, com os seus sentimentos. Tem que ser agradável para o Senhor também, porque você é uma oferta agradável ao Senhor. Que você quer ser, né? Tem que ter emoção sim também. Senhor, eu te amo. E mesmo se você não tá sentindo nada, Senhor, o Senhor é digno, o Senhor é santo. Não é que todos os dias você vai sentar e chorar e sentir amor e sentir vontade, sentir devoção. Tem dias que eu sento aqui simplesmente pelo hábito, porque eu sei que eu preciso ler e vai me fazer bem. Mas eu sempre tento considerar os sentimentos e a opinião do Espírito Santo. Deus, eu quero fazer isso pelo Senhor. Mesmo nos dias que eu não tô sentindo, assim, super inspirada, eu sempre me policio para considerar os sentimentos do Espírito Santo e os pensamentos dele. Porque não é só sobre os meus sentimentos e os meus pensamentos, mas os deles também. Tem dias que eu tô super emotiva e chorando e sentindo o Senhor nas minhas emoções, mas assim, normalmente eu não sou uma pessoa muito de chorar.
não sou uma pessoa muito de chorar. Mas o Senhor tem liberdade total. Uma das formas da gente sentir a presença do Espírito Santo é chorando, né? Então, eu queria dizer isso pra você ter em mente que você tem que adorar a Deus com as suas emoções também e entregar a Ele as suas emoções. Não pra ser algo falso e forçado, mas pra você entender que tá tudo bem você chorar de amor pelo Senhor, você sentir amor, alegria, pular, tristeza. Você tem que sentir afeições, porque Deus, ele sente afeto, ele sente afeições por nós. Então, que as suas afeições maiores sejam por Deus. Porque às vezes a gente dá muito sentimento pra coisa muito pequena. Eu amo cachorro, tá? Amo. Mas às vezes eu vejo um filhote de golden, um cachorro, eu sinto tanto amor, tanta afeição, tanto carinho que eu quero abraçar ele e apertar. E às vezes você não sente isso pelo Espírito Santo, você não sente isso por Deus. Então, as nossas emoções, às vezes, elas estão descompensadas, desequilibradas. Porque a gente tá sentindo muito carinho por algo tão pequeno e não tá sentindo nada por alguém tão grande que é Deus. Voltando aqui. Segui o meu roteiro, gente. Pra esse vídeo eu fiz um roteiro de 10 páginas que eu vou resumir o máximo que eu puder também, porque eu tenho que trabalhar. Então para de ficar se comparando com os outros. Ah, o fulano ora 5 horas por dia. Que bom que o fulano tem esse privilégio, essa oportunidade de orar 5 horas por dia. Eu ainda, como uma trabalhadora brasileira, que nem a maioria de vocês, que acordo, e eu ainda vou pra academia, e vou pra academia, e vou pro trabalho, eu adapto o meu devocional, mas não é por isso que eu deixo ele ser pequeno nem fraco. Porque eu dou todo o meu coração, todo o meu ser, toda a minha atenção. Tanto que uma dica que eu quero te dar, seja responsável com a sua mente e com a sua alma, tá? Quando você acordar, não olhe rede social. Muitas pessoas já acordam, já abrem o Instagram, abrem o TikTok, abrem o YouTube. Eu não aconselho ninguém fazer isso, porque você acabou de acordar. Eu, pessoalmente, na hora que eu tô abrindo o olho, é a hora que o Espírito Santo mais me dá revelação, mais me fala coisas. Então eu prefiro muito mais acordar, ficar 1 minuto em silêncio, acordar e deixar o Senhor me acordar falando comigo, do que eu acordar e já encher minha mente de informação. E eu respeito muito a minha alma, porque a nossa alma, ela é muito reativa. Tudo que você faz na sua alma, ela vai reagir contra você. Por isso que a gente tem que cuidar bem da nossa alma. Então, se você já acorda e já começa a ver um monte de informação, um monte de rede social, de entretenimento, você já distraiu sua cabeça pro devocional. É como se você já viesse pro devocional entupido. Então, eu gosto de vir com a consciência plena. Eu pratico muita atenção plena. Então, eu venho com a minha atenção plena, devagar, saboreando o que o Senhor tem pra falar pra mim. Aí, outro princípio que eu quero falar com você agora é esse que eu quero que você entenda. Não tem uma regra pra fazer um devocional. Tem uma intenção, tem um propósito, tem uma motivação. Não tem regra por quê? Porque muita gente acha que, eu tenho que ler a Bíblia toda, sempre, só de capa a capa. É uma forma de ler a Bíblia. Ou então, não, eu só abro aleatoriamente. Não aconselho ficar fazendo isso, mas às vezes acontece. Eu gosto de ler um livro do começo ao fim e ficar nesse livro, mas tem dias que eu sento aqui e o Espírito Santo me fala, eu quero que você leia Salmo 32. E ele sempre me manda ler exatamente algo que ele quer falar comigo, e eu faço isso. Mas eu também leio o livro continuando. Aí, uma coisa que eu quero que você também entenda esse princípio para aplicar no seu devocional. O princípio da intencionalidade. Tudo que você for fazer, faz de verdade. Não faz meia boca. Não faz só porque você tem que fazer. Não faz obrigado. Não seja uma pessoa religiosa e vazia. Não seja uma pessoa que só faz para mostrar que fez e por dentro tá vazia, sabe? Jesus condenou isso. Então, Senhor, eu tô aqui. Ai, Deus, eu me sinto tão pesado, eu não consigo nem ler, mas eu quero ficar aqui na tua presença, pro Senhor me encher e transformar. E você começa a orar, você começa a conversar, você começa a orar, você começa a cantar e vai entregando tudo ao Senhor. Se você não sente de ler a Bíblia exatamente naquela hora, tudo bem, você pode orar, você pode cantar, você pode louvar e pode ler em seguida. Não tem que seguir uma regra. Cada dia você vai acordar de uma forma. Teve um dia que eu acordei, e eu acordei com tanto sono, e eu falei assim, Senhor... E eu comecei a cantar, sabe? Eu comecei a orar, comecei a entregar o Espírito Santo, antes de sentar e abrir a Bíblia e ler, como eu faço todo dia. E uma coisa que é bom você manter em mente também. Tudo que você for fazer, faça de coração ao Senhor. Deus, ele valoriza muito mais se você faz 5 minutos de coração, 10 minutos de coração, do que você faz 1 hora só pra bater cartão e mostrar pros outros. Essa questão de atos religiosos, atos vazios, gente, não adianta. Você tem que fazer sim por hábito, para virar uma disciplina espiritual, porque ler a Bíblia é uma disciplina espiritual, orar é uma disciplina espiritual, jejum é uma disciplina espiritual, você não tem que esperar motivação. Mas se você transforma o seu tempo com Deus num ritual vazio, não vai te alimentar. É a mesma coisa de você encher sua barriga de Coca Zero. Você só tá se enchendo de algo sem nutrientes, sem calorias, sem nada, sem nutrientes, que não vai te nutrir. E você passa o dia tomando Coca Zero e no final você tá desnutrido porque você se encheu de coisa vazia. Que o seu devocional, que o seu tempo com Deus não seja algo vazio, mas que seja algo vivo. A Bíblia, ela é uma palavra viva, que ela entra dentro de nós e ela causa mudança, causa transformação.
Inclusive, num último vídeo que eu soltei aqui no canal, que eu gravei um vídeo de como que você tá passando pelo deserto, falei muito essa questão de estar solteira, eu tive uma palavra de conhecimento no final do vídeo, eu achei bem legal, porque eu ia encerrar o vídeo, e na hora que eu ia encerrar o vídeo, o Espírito Santo comecei a orar em línguas, não deixou eu falar pra encerrar o vídeo, aí eu entendi que ele queria que eu entregasse o que ele tava me falando. Aí ele me deu uma visão da minha imaginação, e eu vi Jesus com uma lata de bálsamo, tá lá no vídeo a palavra de conhecimento, você pode ver lá. E o que eu achei legal era Jesus falando assim, que enquanto você senta e passa tempo comigo todo dia, eu posso passar a cura em você. Porque ele precisa passar a cura em você, você tem que ficar com ele. E eu entendi muito que isso ia se referir também a esse vídeo do devocional. Todos os dias que você senta com o Senhor, na presença do Senhor, pra estar com ele, mesmo que seja chorando, mesmo que seja de joelho, seja gritando, dançando, tipo, Deus, me ajuda. Você tá na presença dele, está permitindo que ele te toque, que ele passe a cura em você. Agora, se você não comparece, se você não vem, você não deixa ele passar. Então é muito importante você entender que você tem que desenvolver um relacionamento intencional, seja intencional. Quando eu quero ser amiga de uma pessoa, gente, eu me aproximo de propósito. Eu chamo de propósito a pessoa pra sair comigo. Não fico esperando ela gostar de mim. Não, eu dou um passo de intencionalidade. Então dê um passo de intencionalidade em relação a Deus. Deus, eu tô aqui pra gente aprofundar o nosso relacionamento. Eu quero de propósito do Senhor. E outra coisa, as pessoas, eu não tenho tempo, eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. Eu quero que você entenda o que significa a palavra prioridade. Quando algo é sua prioridade, você põe ela acima de todas as milhares de coisas que você tem pra fazer. E quando você entende a importância de passar tempo com Deus, da eternidade, de buscar primeiro o reino, de colocar primeiro ele, quando você prioriza isso, você tá cumprindo o mandamento dele. E você também tá se posicionando para receber uma promessa. Porque qual é a promessa da Bíblia? Se a gente buscar primeiro o reino e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Muita gente não busca primeiro o reino. Primeiro eu tenho que resolver isso, e se der tempo eu ler a Bíblia. Tá, então você não vai receber a promessa de todas as coisas vão ser acrescentadas. Porque se você coloca o Senhor no primeiro, ele vai fazer tudo vir até você. Ele vai te acrescentar todas as coisas. Aí agora se você coloca primeiro as suas preocupações, ao invés de entregá-las ao Senhor, se submeter a Ele e mostrar na sua vida e para o mundo espiritual que Ele é sua prioridade, se você coloca primeiro as suas preocupações, você tá fazendo a força do seu braço. Você não tá simplesmente se posicionando para receber tudo de Deus, para ser tudo acrescentado. E uma coisa também, um princípio que eu quero falar para você, é que a gente não precisa sentir pra gente agir. A gente não precisa sentir para obedecer. Às vezes, o Espírito Santo revela pra gente no devocional, revela falando que você tá em pecado, que você tem que se arrepender. Você não tem que sentir arrependimento. Se ele falou, você já ajoelha e se arrepende, põe a cara no chão, Senhor, me perdoa, e se arrepende de verdade. Me ajuda a fazer diferente, eu me arrependo. Porque às vezes a gente só se arrepende quando sente no coração, né? Mas o Espírito Santo tem me ensinado muito isso, assim, que isso destrava coisas no devocional. Teve um dia que eu tava orando e eu tava, Deus, tem alguma coisa estranha entre a gente, eu não tô sentindo que tá fluindo a oração, tem alguma barreira entre nós, o que eu fiz? Aí na hora o Espírito Santo me falou assim, aquele dia lá você julgou essa pessoa na sua mente, e ele me falou tal, aí na hora eu pedi perdão. Por mais que eu achasse que eu tava certa, o Espírito Santo falou que eu pequei, e eu errei, e realmente era um pecado. Aí depois que eu pedi perdão e me arrependi, eu consegui fluir da forma livre, assim, que eu sinto o Senhor no meu devocional. Então, é um momento, gente, pra você analisar toda a sua vida, não é só pra você bater cartão, mas o devocional, um tempo com Deus, é um momento pra você analisar todas as áreas da sua vida. É um momento também que você pode aproveitar pra fazer os exercícios que eu passo pra vocês aqui no canal, exercícios de cura interior, exercícios de identidade, mas na hora que eu já sinto que tem algo, assim, uma barreira, que eu não tô sentindo, tem algo estranho, que eu não tô sentindo o Senhor fluindo, sabe, livremente, eu já começo a procurar, o que eu errei, o que eu fiz, e ele mostra, e você se arrepende. Outra coisa que eu quero falar pra vocês em relação ao devocional. Eu tava falando, né, de horários, então vamos lá. Eu divido o meu devocional em horários. Por quê? Eu me conheço um pouco, à medida do campeonato da minha vida, eu já me conheço um pouco. E eu também trabalho. Então, como eu de manhã ainda não disponho do tempo de ficar 2 horas seguidas de manhã, bom, eu poderia se eu acordasse muito mais cedo, né? Então, eu prefiro fazer à noite. E também me conhecendo, eu gosto muito mais de praticar o profético à noite. Já é algo meu e de Deus, assim. Sentar à noite, tomar um chá. Então, eu divido o meu devocional ao longo do dia. De manhã eu leio a minha Bíblia e oro. Eu tenho sim minha lista de oração. Eu tenho começado a fazer uma coisa que o pastor Abe ensinou na série de pregações que ele tá falando sobre o poder da imaginação. Tô fazendo isso, tô achando bem legal. Tirar 5 minutos pra imaginar as coisas que Deus já me mostrou também. Tá na pregação da Paz Church, vou deixar aqui. Outra coisa do meu devocional, eu gosto de orar em línguas também. E aí,
eu termino aqui e eu vou pra academia. Como que eu continuo meu devocional na academia? É o momento que eu tiro de louvor pra ficar louvando e ouvindo louvor e exaltando o Senhor. E também na academia é o momento que eu tiro, dependendo se eu tô na esteira ou fazendo algum exercício que é mais tranquilo, fico orando em línguas. E outra coisa que eu também faço na academia é ouvir pregação. Eu uso muito o meu tempo na academia pra ouvir coisas que vão me edificar. Eu treino cronometrado, meu cronômetro, o tempo, ó, minha vida é cronometrada. Você tem que adaptar a sua realidade. Tem gente que gosta de orar bastante, assim, de manhã. Eu já gosto de orar mais à noite. Aí uma coisa que eu quero passar aqui pra vocês, que vocês me perguntam do meu devocional, cadernos. Eu tenho vários cadernos pra escrever o que Deus me fala quando eu tô lendo a Bíblia. Por exemplo, um caderno sim. Eu tô tentando transicionar do caderno pra fazer tudo digital, porque é mais fácil. Uma coisa que vai te ajudar muito quando você tá fazendo seu devocional e lendo a Bíblia é não ler a Bíblia com pressa. Você vai lendo, gente, pra você ler devagar cada palavra que tá aqui, pra você ir saboreando essa palavra, pra você ir entendendo. Na medida que você vai lendo, eu leio super devagar, muito devagar. Você vai lendo devagar, você vai recebendo a revelação, você vai lendo junto com o Espírito Santo. Ele vai te mostrando o que tá aqui. Espírito Santo, fala comigo, me ajuda a entender, me revela as coisas que estão aqui. E você vai começar a ler. Aí você pega um lápis e você vai lendo. Você pode fazer vários exercícios. Eu já falei uns exercícios pra você de que você quer aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai pintando. Eu já fiz vários desses. De todas as vezes que Deus falava comigo, eu pintava a Bíblia de verde. Ou então, vários cadernos assim. De estou lendo a Bíblia, o que que Deus falou comigo? Aí eu anotava as revelações que o Espírito Santo me revelava no caderno. Às vezes, coisas que você nunca nem reparou. E o Espírito Santo faz aquilo saltar aos seus olhos. Porque a palavra tá escrita, mas também tem a palavra revelada, que vai fazer um sentido especial. Vai falar de forma especial com você aquilo. E eu vou lendo, eu vou riscando, eu risco a minha Bíblia. Eu não tenho frescura, eu risco de lápis, o que tiver aqui. Eu não sou muito o tipo de pessoa que gosta de 1 milhão de caneta com 1 milhão de cor, porque eu acredito que se você não tiver um significado pra cada cor, vai dar confusão pra você. Pra mim dá, né? Você começa a pintar de rosa, de verde, de azul, nem sabe por quê. Então eu gosto de ter sentido, as coisas pra mim tem que fazer sentido. Se é pra eu pintar de uma cor, é porque significa isso, entendeu? Então eu prefiro não usar nenhuma cor, não. Igual hoje eu tava lendo Lucas. Aí fez muito sentido pra mim uma palavra, eu circulei, aí o Espírito Santo me fala as coisas, eu anoto embaixo na Bíblia. Mas eu também tenho vários cadernos de Deus falava comigo isso. Aí eu anotava aqui no caderno. É uma dica que vai te ajudar muito a tornar o seu devocional mais interativo, pra você lembrar também e pra aplicar. E uma forma que eu acho legal de você usar a sua leitura da Bíblia é você aplicar isso no seu dia a dia. Ler e aplicar a Bíblia no seu dia a dia. Por exemplo, eu hoje passei o dia lendo e aplicando no que eu vou fazer no meu trabalho. Aí eu já fiquei lendo, pensando, Senhor, me dá sabedoria, entende? Você vai aplicando na sua vida, vai aplicando nos seus relacionamentos. Você faz aquilo ser vivo, sair do papel e vir pra sua vida. Se você não tem um caderno, você pode usar o bloco de notas do celular, que é o que eu tenho feito muito. O meu bloco de notas do meu celular é todo organizado por pastas. Eu tenho pastas no bloco de notas de Deus me disse, sonhos que eu tive, profecias que eu recebi, palavras proféticas que eu dei pra mim mesma. É tudo organizado, gente, porque se você não se organizar, você se perde. Falo por experiência própria. Eu já me perdi anos na minha bagunça, então eu vivo pra me organizar, pra eu não me perder na minha bagunça mais, porque bagunça atrasa a gente. Por isso que eu queria que você personalizasse o seu devocional com o Espírito Santo, porque cada pessoa tem uma realidade. O seu devocional tem que mudar, mas a minha realidade hoje é que eu sou solteira, eu ainda moro em São Paulo, moro sozinha, moro perto do meu trabalho. A minha realidade é diferente da realidade que eu tive em Goiânia. E ano que vem a minha realidade vai mudar. Vai mudar tudo, vai completamente diferente. Mas o fato de a minha realidade mudar não significa que o meu coração com Deus vai mudar, vai retroceder. Ele é minha prioridade. Então, Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais inteligente e estratégica do mundo. Vamos lá, eu quero te amar e te priorizar. Como é que eu vou fazer isso na minha rotina super corrida? Ele vai falar pra você. Nem que você acorde de madrugada, nem que você acorde às 5 da manhã pra ler a Bíblia, gente. É muito importante a gente manter a nossa consciência de Deus. E você tem que pensar em formas que você vai manter a sua consciência de Deus ao longo do dia. A sua consciência de quem você é, de quem Deus é. Você tem que se evangelizar o dia todo ao longo do dia. Você tem que se lembrar. Eu escrevia versículos assim e deixava no meu trabalho. Eu colocava na frente do meu computador, eu colava vários adesivos com várias referências de versículo, porque eu olhava a referência e eu me lembrava do versículo e eu memorizava. Eu memorizei alguns versículos assim, de olhar todo dia. Uma coisa que eu faço muito no meu trabalho é ir no banheiro e orar quando eu tô no banheiro. 5 minutos você ora, Espírito Santo, entendeu? Ficar orando várias vezes ao dia, ficar orando em línguas, ouvir louvor se você puder usar fone no seu trabalho. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, isso é um extra, tá? Coisas extras que eu faço no meu devocional. Eu gosto de uma noite na semana, por mais que seja super corrido, eu gosto de tirar uma noite na semana que eu não marco nenhum compromisso, pra eu ficar numa mini vigília, minha noite com Jesus, assim, que é minha noite de cura da minha alma, que eu me ajoelho aos pés do Senhor
Senhor, que eu fico louvando, que eu fico conversando com Ele. É uma noite pra esperar no Senhor, porque a gente tem uma vida tão corrida, tão agitada. Eu não sei você, mas a minha vida é muito corrida. Porque eu tenho um horário pra entrar no trabalho, eu tenho horário pra sair, tenho horário pra isso, horário pra aquilo. E eu gosto de ter liberdade com o Espírito Santo de não ter horário. Então eu gosto de uma noite na semana tirar e falar: Espírito Santo, é só eu e o Senhor, estamos aqui, vamos ficar aqui, entendeu? E a minha mini vigília, não é uma vigília que é a noite toda, mas você tira das 8 às 10, por exemplo, da noite. E você tira 2 horas pra você ficar louvando o Senhor, se abrir com o Senhor, se jogar nos pés dele, chorar e orar. Eu fico deitada aqui no tapete, o Senhor me revela coisas profundas e Ele me revela direcionamentos pra minha vida, Ele me revela o coração dele. É tempo com Deus. E é você fazer de acordo com a sua realidade, nem que você tire uma vez no mês. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, eu gosto de ficar sozinha com o Espírito Santo na natureza, eu gosto de ir pra um parque. Tanto que eu gravo às vezes vídeos nos parques, né? Porque isso cura a nossa alma, isso alivia a nossa alma, é solitude. Você contemplar, a arte da contemplação faz muito bem. Você olhar e contemplar a natureza, contemplar com o Senhor. Eu gosto muito também, gente, de tirar um tempo pra ficar em silêncio todos os dias. Porque Deus, Ele fala, a gente que não para pra ouvir. E pra mim já é uma coisa mais natural, eu não faço tão engessado assim, eu vou fazendo ao longo do dia. E você tira um tempo pra você ficar em silêncio. Não tem que ser, ai meu Deus, tem que tirar meia hora pra ficar em silêncio. Mas com o tempo vai virando um hábito, uma rotina sua, você tirar tempo pra ficar em silêncio. Porque aí eu fico calado, fico ouvindo o Espírito Santo. Eu gosto de, antes de dormir, tomar um chá e ficar em silêncio. Porque eu ouço o Espírito Santo falando. Eu gosto de, na hora que eu tô lendo a minha Bíblia, eu paro, eu fico um tempo em silêncio pra ouvir o Espírito Santo. Eu falo, eu fico em silêncio. E não é uma coisa chata, impossível. Eu quero que você entenda que tempo com Deus é prazeroso. A vida com Deus é prazerosa, porque é a vida de verdade. Se todo mundo fala que ser crente é chata, porque a pessoa não tem revelação de como que Deus é prazeroso e não conhece o Senhor ainda, o Deus prazeroso que Ele é. Porque a Bíblia fala que o Senhor, nele, tem plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Delícias é prazer. É prazer. Por isso que a gente aguenta tudo que vem, porque Ele tá em nós, Ele nos fortalece, mas Ele é o prazer suficiente. Então o devocional não é chato, não tem que ser chato. Tempo com Deus não é chato. Uma dica prática que eu quero te dar é você simplificar, manter da forma mais simples possível. E também deixa o Espírito Santo com liberdade. Espírito Santo, você tem liberdade. O que você quer fazer hoje? Você lê sua Bíblia. Mas aí na hora que você ir orar, se você começa a chorar, chora. Às vezes a minha oração é chorando. É chorando, entendeu? E outra coisa que eu faço ao longo do dia, várias vezes ao dia. Jesus, eu te amo tanto. O Senhor cuida tão bem de mim. Eu declaro intencionalmente meu amor pelo Senhor. E é muito legal que quando eu paro em silêncio, Ele fala, eu te amo. Ele responde, gente. Não é algo monólogo que só você fala, o Senhor também fala. Você tem que vigiar para o seu coração ser uma boa terra. Tá sempre sondando o seu coração com o Senhor. Deus, me mostra o que eu tô errando, o que eu tô fazendo de errado, o que o Senhor quer que eu faça. E Ele vai te mostrando. Às vezes Ele tá te mostrando que você tá reclamando demais. Você tá com desculpa demais, tá com vitimismo demais. Aí, em vez de você ficar ofendido, você se arrepende. Senhor, me perdoa, me ajuda. O meu devocional, ele é pra tratar a minha alma, minha mente e o meu corpo. Eu deixo o Espírito Santo me falar a opinião dele, o que ele quer, os princípios dele, nessas 3 esferas. Meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Você vai demonstrar o seu amor ao Senhor e você vai organizar o seu devocional de uma forma que você cresça em amor, em relacionamento e intimidade com o Senhor. Tem que ter tempo de qualidade com o Senhor. E como que você vai ter tempo de qualidade? Eliminando as distrações, focando, priorizando o tempo com Ele. Se você quer colocar no seu devocional de manhã, todos os dias, que você quer desenhar com o Senhor, um desenho profético, tá tudo bem. Não tem que ser algo chato, nem engessado. Tá tudo bem mudar. Só se no seu devocional você sentir muita vontade de começar a desenhar o que o Espírito Santo tá te mostrando, vai desenhando o que Ele tá te mostrando, vai desenhando o que você tá lendo na Bíblia. Como que você vai orar? Tem várias formas de orar. Você vai orar a sua lista de motivos. Você também vai orar a lista de promessas que tá na Bíblia. Uma lista de promessas que Deus declara sobre você. Você também pode orar em línguas. Você pode fazer oração de intercessão. Você pode fazer oração de guerra, você pode fazer oração de autoridade, vários tipos de oração. Você vai orando o que você vai sentindo que você ora no momento, de acordo com a situação da sua vida. Você vai orar ordenando a montanha sair do seu caminho. Você ora expulsando e repreendendo todo ataque maligno. O Espírito Santo vai te ensinar a viver. Às vezes eu tô aqui, ele me fala assim, levanta e expulsa, entendeu? Uma coisa muito legal de fazer é fazer uma oração lendo a Bíblia, uma leitura orante. Você vai lendo a Bíblia devagar e vai orando aquilo. O Senhor refrigera minha alma. Deus, obrigado pelo teu refrigério. Senhor é meu pastor. Deus, obrigado que o Senhor me cuida de mim. Nada vai me faltar. Você vai lendo a Bíblia e vai orando ela. Ore não a partir de um lugar de medo e de incredulidade. Ai, Deus, eu tô com medo disso, de não fazer, não vai dar certo. Você já tá falando que não vai dar certo. Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Então, mesmo que isso pareça difícil, eu sei que o Senhor pode fazer dar certo. Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim. Então,
Então, Deus, baseado nas tuas promessas, eu tô sentada com Cristo nas regiões celestiais, eu descanso no teu cuidado, Senhor. E Deus, me dá sabedoria pra me orientar e pra eu poder cooperar com o Senhor naquilo que tem que ser feito. Entendeu? É diferente a gente orar de um lugar de incredulidade e você orar estando sentada nas regiões celestiais com Cristo. Tudo é para a adoração do Senhor. Então, mesmo que você venha num dia que você não tá bem e senta aqui, pega a sua Bíblia e fala: Deus, eu não tô bem, eu não tô bem. Mas você vem e fica com Ele. O Senhor é a minha força. Então, fica aqui comigo, Jesus. E você fica com Ele. Isso conta, porque você está se refugiando no Senhor, dependendo da força dele. Também é uma forma de adoração silenciosa. Muitas pessoas são muito incomodadas até hoje com o silêncio, porque a gente vive numa sociedade super acelerada, que tá o tempo inteiro cheio de informação, né? Eu gosto muito de silêncio, gente. Eu amo silêncio. Amo. Porque no silêncio, você aprende a ouvir o cicio suave de Deus. A voz suave de Deus. Por mais que eu esteja no YouTube, por mais que eu esteja na internet, eu não deixo a internet afetar minha vida o tempo inteiro. Eu tenho controle sobre rede social, então eu controlo o horário que eu olho, eu controlo o horário que eu entro. Eu não sou dessas pessoas que abrem toda hora. Às vezes a pessoa tá numa fila e abre o Instagram. Gente, eu não abro o Instagram toda hora. Eu tenho horários para abrir Instagram, tenho horários para abrir YouTube, porque eu prefiro muito mais manter minha mente em silêncio e focada nas coisas que eu tenho que focar. Não deixa a minha mente, as minhas emoções ficar assim, bombardeado o tempo inteiro. Então eu tenho aprendido muito isso. Às vezes eu simplesmente sento: Espírito Santo, vem cá, vamos ficar juntos. A Bíblia fala que ele tá com a gente o tempo todo, então eu sento com Jesus no sofá e fico: Jesus, o Senhor é maravilhoso. E agora eu vou pro meu trabalho, à noite eu volto, porque é o que eu tenho feito hoje. É por preferência mesmo, eu não gosto muito de ficar muito no profético de manhã, porque eu gosto muito de me soltar mais à noite, porque eu já tô em casa e não tenho que sair, aí eu não fico com pressa, não fico preocupada com o horário. É isso. Então, eu vou trabalhar e a gente se vê mais tarde. Não posso ficar ouvindo música com vocês pra vocês ouvirem, senão dá direitos autorais. Mas bem-vindos ao momento do devocional da noite. Meu momento profético. Um momento que eu sento aqui, deixa eu pegar minha xícara de chá que tá aqui na minha frente. Eu sento aqui com a minha xícara de chá e com o Espírito Santo e a gente conversa. Eu gosto muito de fazer isso à noite, antes de dormir. Nem que seja por 5 minutos. É um hábito que eu tenho todas as noites. Mesmo quando eu chego da igreja, quando eu chego da célula, eu sento aqui, tomo meu chá por 5 minutos com o Espírito Santo, 10, 15, às vezes com 1 hora, depende da noite. Eu gosto de sempre separar um momento para ser o meu momento profético, que nada mais é um momento de relacionamento com o Espírito Santo, é um momento focado nele. Como eu já falei com vocês de manhã, que o nosso devocional vai mudar, as minhas noites proféticas, as minhas noites com Deus também mudaram muito ao longo dos anos. Antes de aprender exercícios assim proféticos, toda noite eu chegava do meu trabalho, jantava, tomava banho, né? E eu gostava de escrever para Deus. Então eu escrevia diário. Pegava um caderno normal, um caderno desse, um caderno grosso de matéria, e eu me limitava a uma folha para eu não ficar escrevendo umas 20 folhas, né? Mas escrevia pra Deus contando como foi meu dia. E eu sempre escrevia obrigada, Jesus. E eu sempre gostava de buscar um adjetivo novo de Deus. Eu procurava adjetivos na Bíblia pra descrever Deus. E eu gostava de procurar o máximo de adjetivos e palavras possíveis pra descrever a personalidade de Jesus e quem ele é. Isso é um exercício que você pode fazer pra aumentar a sua revelação de quem ele é. Mas uma coisa que eu sempre gostava muito de fazer, né? Fiz anos, assim, esse diário. É uma forma de entregar pra Deus as minhas preocupações. E ao invés de escrever um diário só pra escrever um diário, eu contava pra Deus. E no meu trabalho, por muitos anos, era terrível. E então eu passava todas as noites contando pra Deus todas as coisas ruins que aconteciam. E orando. E eu orava escrevendo. Oração não é só falando. Você pode orar escrevendo. Você pode orar cantando. Você pode cantar a sua oração. Por isso que eu sou bem criteriosa com as coisas que eu canto, porque é uma forma de declarar, né, também. Então, eu cheguei, eu tava ouvindo uma música. Não coloco regra, gente. Eu não coloco de, eu vou ouvir tantas músicas. Eu já tive essa fase da minha vida que eu coloquei essa regra de eu vou ouvir toda noite um hino. Mas isso é porque eu não tinha o hábito de ouvir hinos. Então, como eu queria formar o hábito, eu colocava essa programação, né, pra não dizer regra, esse princípio. Eu entendo os princípios espirituais e eu quero aplicar eles na minha vida, então eu tento criar hábitos pra aplicar os princípios espirituais. O princípio espiritual do louvor, eu crio hábitos pra aplicar ele ao longo do meu dia. Então eu já falei com vocês, eu gosto de louvar, ouvir na academia, de passar o dia cantando. Eu vou no mercado, fui no supermercado, eu vou cantando em línguas, eu vou andando na rua e cantando em línguas e orando em línguas. Eu tento sempre ser uma pessoa intencional em tudo que eu faço, não desperdiçar meu tempo, eu não desperdiço nem minha voz.
Eu tento não desperdiçar nada, mas ser intencional. De se eu vou abrir minha boca, que seja pra adorar o Senhor. Se eu vou cantar uma música, esses 5 minutos da minha vida que eu vou passar cantando uma música e ouvindo uma música, que seja algo que vai me edificar, que seja algo que vai me aproximar do Senhor, pra glória de Deus. Ao invés de só ser algo aleatório que eu não tô nem pensando. Eu tento ser consciente, ter uma consciência das coisas que eu tô fazendo e fazer de forma intencional. Isso a gente vai desenvolvendo atenção plena. Isso são coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos. Eu comecei a escrever diários pra Deus. E eu gosto muito de desenhar. Como eu sempre escrevi pra Deus, eu tenho muita facilidade de ouvir o Espírito Santo escrevendo. Eu pego o caderno, eu pego uma folha, Senhor, fala comigo. E o Espírito Santo vai falando comigo. Ele me fala um texto da Bíblia, e eu escrevo o texto da Bíblia, e eu fico olhando para aquele texto da Bíblia, e começa a me vir palavras na minha mente, mensagens no meu coração, impressão no meu coração, algo na minha imaginação, e eu começo a escrever. E ele fica me trazendo revelação, aí eu pesquiso um texto parecido. É um momento para você se relacionar com o Senhor. E eu gosto dessa liberdade de, Deus, não tem que ser engessado, mas é de coração. Então, vamos louvar, vamos escrever, vamos desenhar. Eu fiz uns desenhos, eu tenho uns desenhos assim que eu faço. Eu pego uma folha e o Espírito Santo me mostra. Eu começo a desenhar. Tem muita gente que pratica arte profética, eu gosto muito. Você não planeja o que você vai desenhar, você vai desenhando e o Senhor vai formando algo e depois ele te explica o significado. Eu desenhei aqui umas coisas que Deus foi me mostrando do que ia acontecer na minha vida, coisas que estavam acontecendo. A Bíblia fala pra gente lançar sobre ele nossas ansiedades porque ele cuida de nós. O problema é que a maior parte do tempo a gente não tira tempo pra lançar a ansiedade pra Deus, pra entregar pra ele a preocupação. A gente fica segurando aquilo. E é já algo que eu sento e converso com o Espírito Santo sobre, que eu intercedo. E no meio da conversa eu desenho, entende? Aí algumas outras coisas que eu gosto muito de fazer. Eu não vou levantar pra fazer agora, mas eu gosto muito de dançar também. Dançar na presença do Senhor. Davi dançava. A gente adora a Deus com todas as nossas expressões. Então você adora a Deus também com a dança. Você adora a Deus com o seu corpo. Você adora a Deus com as suas palavras, com as suas ações. Você tem que entender que você é uma adoração contínua. Você é um sacrifício vivo. Sacrifício racional e agradável. Então, você tem que ser racional e intencional. Não tem problema, você coloca um louvor, um hino bem animado e pula e dança. Eu sou muito de horários, até certo horário. Passa de algum horário, eu gosto de mais acalmar pra me preparar pra dormir. Porque isso também é uma higiene do sono. Eu respeito o meu tempo com Deus. Então, tudo que eu tenho pra conversar e resolver com as pessoas, eu faço isso entre o horário que eu tô acordado, que eu terminei meu devocional, e o horário que eu tô acordado antes de eu dormir, né? Antes do meu horário aqui com Deus. Chegou meu horário de orar, é a minha atenção toda do Senhor. Então eu sento aqui, a minha atenção é sua. Fala comigo, pode falar. E tem vezes que eu fico calada, tem vezes que eu fico parada, olhando pro meu chá, simplesmente parada, esperando, descansando a minha mente, descansando as minhas emoções. Espírito Santo vem, o Senhor é bem-vindo. Tem vezes que eu sinto Jesus sentando aqui do meu lado no sofá. E aí eu esqueço todas as coisas que eu ia falar, que eu ia pedir, que eu ia querer, que eu ia reclamar. E eu só fico focada nele, como ele é lindo, como ele é maravilhoso. Realmente é praticar o autoesquecimento. Você se esquece de si e só ele importa. Uma experiência que eu nunca vou esquecer. Primeira vez que eu vi Jesus, eu até contei pra vocês naquele vídeo do jejum, os primeiros vídeos de jejum no canal. Eu tava na minha célula e eu vi Jesus descendo, né, na minha frente. E eu falei pra ele, na minha mente, conversei com Jesus pela minha mente. Eu falei assim, eu vou me levantar dessa cadeira, tava no sofá, né, e ele tava na cadeira. Eu falei assim, vou me levantar do sofá e eu vou me atirar aos seus pés nessa cadeira. E Jesus, na hora, gente, ele olhou pra mim assim, na mente, ele me respondeu e falou assim, se atira em mim lá no seu apartamento, porque eu tô com você lá da mesma forma que eu tô aqui. Na hora que ele falou isso, eu entendi que ele tava comigo aqui agora. Da mesma forma que eu vi ele lá, que ele tava lá. Ele tá aqui pela fé. Não é toda hora, ai meu Deus, eu vejo Jesus aqui, não, mas eu sinto a presença dele. E ele tá. Porque ele prometeu, eis-me convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, eu pratico o meu devocional, principalmente essa parte da noite, consciente da presença dele. Eu não tô como se eu estivesse falando sozinha, ou escrevendo sozinha, ou cantando sozinha, ou chorando sozinha. E não é chorando de, ai, como eu sou triste. Não, mas tem coisas na vida da gente que são difíceis, coisas que doem, coisas que a gente gostaria de não estar vivendo, não estar passando. E não tem problema você chorar, porque a promessa dele é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então eu choro, mas eu choro com Jesus. Eu nunca choro reclamando dele. Eu choro com ele, deitada a cabeça no peito dele. Tem vezes, assim, que é os meus momentos mais prazerosos, que eu gosto de simplesmente deitar e imaginar, porque eu sei que é verdade. Eu deitada com a cabeça no peito dele, ouvindo a batida do coração dele. E o coração dele bate por vidas, porque foi por isso que ele morreu, pela eternidade. E eu fico, Jesus, eu te amo, eu vou fazer só porque eu te amo, eu vou gravar só porque eu te amo. E ele fala, eu sei.
Por isso que eu te chamei pra gravar. E é isso, assim, isso aqui pra mim é muita, muita intimidade e confesso que eu não gosto de mostrar. Mas é a realidade. Entende sobre imaginação santificada. Quando você... Eu vou deixar aqui, eu quero muito que você assista essa pregação, tá? Porque o pastor Abe lá da minha igreja, ele vai explicar muito melhor, porque esse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes sobre imaginação santificada. E é muito melhor pra você ter um relacionamento com Deus e fluir no profético quando você entende que a sua imaginação com Deus é santificada, você nasce de novo e ele tem total liberdade pra mostrar as coisas pra você na sua imaginação. Então eu gosto de ficar aqui imaginando. Tem vezes que eu nem tô imaginando, tem vezes que eu tô só irritada, desabafando com o Espírito Santo. Isso aconteceu umas vezes. Eu tava sentada pra cá, conversando com Deus, desabafando, contando um monte de coisa. E eu fiquei em silêncio, eu virei o rosto. Na hora que eu virei o rosto, ele me mostrou uma visão de um futuro, de coisas que vão acontecer. Aí eu virei pro outro lado, ele me mostrou outra visão. E eu fiquei, por que você tá me mostrando essa de coisa? Porque ele queria aumentar minha fé, queria me consolar. Então, ele fala de várias formas. Você tem que aprender a passar tempo com ele pra aprender a ouvir e identificar. Outra coisa que eu queria falar com vocês, de uma vez que eu vi o Espírito Santo. Eu vi 2 vezes, uma na conferência e uma na igreja. E essa vez que eu vi, foi um jovem lá da igreja, que ele foi pra paz, ele conheceu os meus vídeos, e ele tava me agradecendo. Ele e o líder dele veio conversar comigo, e ele tava me agradecendo, assim, me olhando. Giovana, obrigada pelo canal. De verdade, muitas pessoas quando me encontram pessoalmente, falam dos vídeos do canal. E eu tava lá na igreja conversando com ele, falando, nossa, muito obrigada por ter me dado feedback, por me deixar saber. Porque eu gravo pela fé, eu sei que você tá me vendo, então eu gravo imaginando você na minha mente. Na hora que eu tava olhando pra ele, ele tava me falando, eu tava olhando pra ele tava me agradecendo. De repente eu olhei pro lado dele, gente, eu vi, de verdade. Era o Espírito Santo. Era como se fosse uma pessoa, mas era um ser espiritual, você vê o plano espiritual. Eu tava com o olho aberto e eu vi com o olho aberto assim, no espírito, o plano espiritual. E era o Espírito Santo. Eu sabia que era o Espírito Santo. Eu já vi Jesus. E não era Jesus. Era o Espírito Santo. Foi a segunda vez que eu vi o Espírito Santo. Na hora que eu vi, eu olhei. Eu nem tava mais ouvindo o menino. Eu tava olhando assim. Aí eu fiquei... Por que eu tô te vendo, Espírito Santo? E eu vi o Espírito Santo olhando pra ele. E assim... E o Espírito Santo tava todo empolgado olhando pra ele. E o Espírito Santo me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Tô tão feliz que agora ele me percebe. Porque agora eu posso finalmente me revelar mais pra ele e ele vai me perceber. Antes eu não podia me revelar tanto assim porque ele não me percebia. Então, na medida que ele tá sendo mais consciente de mim, né? Eu parafraseando agora, na medida que você se torna mais consciente do Espírito Santo, ele vai poder se revelar mais a você, porque você tá parando pra prestar atenção, você tá finalmente tendo a capacidade de perceber mais ele. Não é que Deus não quer se revelar a você, é você que ainda não consegue perceber ele, então ele se revela da forma que você consegue perceber. E eu vendo isso, gente, eu cheguei em casa naquela noite e eu fiquei atônita um tempão. Eu sentei aqui no sofá e eu fiquei... Espírito Santo, a sua alegria é minha alegria. A sua alegria é minha alegria. Fiquei atônita, fiquei, sabe, eufórica. E eu fiquei, Espírito Santo, eu não sabia que o Senhor era tão alegre, tão animado assim, que o Senhor estava tão feliz, porque agora Ele vai te perceber mais e o Senhor finalmente vai poder se revelar a Ele. O Espírito Santo estava eufórico, estava alegre, estava muito animado, entusiasmado é a palavra. Ele estava entusiasmado porque agora ele ia poder se dar mais para ele, se revelar mais para ele, porque agora o rapaz ia perceber mais, porque antes ele não percebia. E o Espírito Santo tava assim, ó, e eu olhando, eu cheguei em casa, eu fiquei um tempão aqui no sofá, falando para ele, ver a sua alegria é a minha alegria na vida. Ver a sua alegria é a minha motivação. A sua alegria é a minha alegria. E olhando agora, assim... Por que ele me permitiu ver? Pra me motivar também. Pra me animar, pra me encorajar, pra me dar essa revelação. Porque a gente tem que perseverar. Pela fé e perseverança a gente herda as promessas. Mas a intimidade com Deus requer tudo de você. Requer seu coração em primeiro. Requer sua atenção em primeiro. Requer você entender que ele não pode ficar em segundo. Abaixo de nada. Porque aquele que ama mais filho, mãe, marido do que a ele não é digno dele. Nossa família é muito importante, mas ele tá em primeiro e ele cuida da nossa família. E eu digo isso assim porque, gente, se eu fosse olhar minha vida com um olhar natural, eu teria tudo pra reclamar. Eu moro sozinha quase praticamente 10 anos e a minha família tá a 3.000 quilômetros de distância de mim. Eu tô em São Paulo, completamente só, né? Mas eu não tenho coragem de falar que eu tô só, porque eu já cheguei num nível de revelação que todas as vezes que eu falo que eu tô só, eu sei que eu tô ofendendo ele. Eu sei que eu tô entristecendo o Espírito Santo. Porque eu tô sendo ignorante a ele aqui comigo, eu tô sendo insensível a ele. E eu não quero ser esse tipo de pessoa que é
é endurecida para ele. A Bíblia fala que quando as pessoas endurecem o coração para Deus, elas pecam contra ele. Que eles endureceram o coração, ignoraram o Senhor. Então eu quero sempre me manter sensível. Nem que eu durma uma hora mais tarde. E é um relacionamento. É isso, é um relacionamento para você entregar para ele o seu peso, a sua preocupação, a sua dor. Você quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Eu faço várias coisas, entendeu? Não é só uma coisa. Eu sento aqui e é de acordo com o dia, de acordo com o que eu tô necessitando naquele dia. Às vezes eu tô aqui e o Espírito Santo usa a minha imaginação e ele começa a me mostrar coisas que eu nem tinha ideia. Nessas noites que eu ficava escrevendo diário, ele me deu uma revelação do que é se tornar um com ele, eu nunca esqueci. Eu vi como se eu estivesse entrando num rio todo brilhante, que era o rio da glória dele. E à medida que eu entrava, eu meio que me desmanchava e me tornava uma com ele. Eu conseguia nadar e ser uma só. E a gente estava tão unido que era como se você misturasse 2 copos de água. E eu comecei a entender o que é a gente estar unido com o Senhor, ser um com Cristo. E o Senhor tem me dado essas revelações. E eu começo a exaltar. É uma hora que eu gosto muito de tirar para exaltar o Senhor também. E eu fico santo, santo, lindo, lindo. Gente, é intimidade, é relacionamento. Tem momentos assim que eu simplesmente sentei aqui pra orar. Eu vou falar alguma coisa e o Espírito Santo não me deixa falar em português. Eu só fico falando em línguas. E depois de alguns jejuns, né, de 2 dias, 3 dias, foi quando eu destravei muito nesse dom de interpretação de línguas. Porque eu sentava aqui pra orar e eu pensava em português, não saía em português, só saía em línguas. E eu entendia tudo que eu estava falando. E eu sabia exatamente tudo que eu estava falando, mas saía em línguas. Isso ainda acontece bastante quando eu vou orar com o Senhor, tô em níveis mais profundos, e eu vou orar e não sai. O que eu quero falar sai em línguas. E sai o que eu quero falar em línguas. E eu sei o que eu tô orando, mas eu estou orando em línguas. Então isso é coisas que acontecem na intimidade. Por isso que não é só você fazer uma vez. Eu faço isso aqui há 10 anos. Ou lendo a Bíblia à noite, ou lendo a Bíblia de manhã, ou escrevendo diário pra Deus, ou profético. Uma coisa que eu fazia quando eu tinha 12 anos, na minha inocência, na minha pequenez, eu fazia o que eu sabia. E Deus, ele gosta disso, da gente fazer o que a gente tem, mas fazer de coração. Quando eu tinha 12 anos, eu pegava uns hinos, assim, do inário, e escrevia os números dos hinos e colocava numa caixinha e sorteava. E toda noite eu tirava 2 hinos pra cantar. Por que eu fazia isso? Porque eu me sentia bem. Eu me sentia em paz. E eu fui crescendo. O meu devocional foi mudando. Igual Paulo fala, você deixa de ser menino. Quando você é menino, você se comporta como criança. Quando você vai amadurecendo com o Senhor, você vai descobrindo os segredos dele. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E ele vai revelando os segredos dele, ele vai revelando o jeito dele, ele vai revelando o coração dele, ele vai revelando coisas íntimas e profundas dele. Momentos que eu guardo com muito amor e carinho. Acontece apenas direto. Eu sento aqui e o Espírito Santo me fala vídeos. Os meus vídeos saem daqui, gente. Então, eu quero resumir pra você umas coisas que mais me deram resultado ao longo dos anos. 1. Ler a Bíblia. Priorizar ler a Bíblia todo dia. Priorizar tá sempre se lembrando, meditando na palavra do Senhor. Se abrir com Deus de verdade, rasgar o coração. Não adianta você fingir ser quem você não é. Se você tá com raiva, fala. Deus, eu tô com raiva. Nunca vou esquecer das vezes que eu tava sendo maltratada, injustiçada, assediada. E eu simplesmente entrava no quarto com raiva e falava, Deus, eu vou fazer alguma coisa. E o Espírito Santo me falou claramente. Seja misericordiosa com essa pessoa assim como eu sou com você. Espera que eu vou fazer. E Deus fez. Deus mudou toda a situação. Mas você só consegue não fazer na força do seu braço se você tá aqui nesse momento de secreto com Deus o tempo inteiro. Se submetendo o tempo inteiro. Quando você tá sendo perseguido, é terrível. Mas você só aguenta a pressão se você tá sendo alicerçado e firmado no Senhor. Se você tá passando junto com Ele. Agora, se você não vem pra cá todos os dias nessa dependência, buscar a força dele, você não aguenta. Mas agora, se você todos os dias se reabastece no Senhor, senta com Ele, se alimenta dele, puxa força, puxa energia, puxa amor, puxa vigor, puxa fé dele, e se relaciona com Ele, louva e adora, você consegue qualquer coisa, porque Ele tá dentro de você. Só que você tem que acessar Ele. Outra coisa que me deu mais resultado ao longo dos anos foi me encher de Deus, me encher da palavra, me encher de pregações. Pregação, sabe? Eu gosto de ficar ouvindo na academia, igual eu falei pra vocês. Uma coisa que me ajudou muito ao longo dos anos também, a escola do silêncio. Eu acredito que isso é uma arte perdida que muitas pessoas precisam aprender. Ficar em silêncio. Não é ruim ficar em silêncio. Porque as pessoas, elas são tão acostumadas a estar tão cheia de coisa que na hora que tira um tempo em silêncio, se sente mal, se sente incomodada ou os pensamentos ficam loucos e soltos. Mas se você começar a praticar o silêncio todos os dias, os seus pensamentos eles vão começar a se alinhar e vão começar a se curvar
a Deus e se curvar ao Espírito. É uma prática, tá? É igual dirigir, você tem que começar a praticar. Você vai começar a entregar os seus pensamentos ao Senhor. Então, a meditação cristã é você render a sua mente ao Espírito Santo. É esvaziar de si e pensa nele. Começa a pensar no que a Bíblia fala. Fica em silêncio, começa a pensar. Imagina Deus no trono, imagina Deus no céu, imagina o que a Bíblia fala, vai imaginando os versículos. Aí você vai esvaziando de si. Aí você para e espera. Você fica em silêncio. Fica uns 5, 10 minutos em silêncio, fica de 5 em 5 e você libera a sua mente pro Espírito Santo falar com você. Ele vai falar palavras, vai falar impressões, vai te mostrar coisas. Ou simplesmente, igual ele faz comigo várias noites, eu fico aqui, ele fica aqui. E a gente fica junto. Gente, ele não precisa falar nada. Eu já falei isso pra vocês também no vídeo de ouvir o Espírito Santo. O silêncio é um nível maior de maturidade espiritual. Você não tem que ficar exigindo Deus te responder o tempo inteiro. Você confia nele. Se eu sei que ele vai fazer, se eu sei que ele tá resolvendo, pra que eu vou ficar exigindo resposta? Pra que eu vou ficar exigindo dele satisfação? Deus não tem que me dar satisfação. Ele tem que me dar ele. Ele tem que me dar ele, gente. Eu só quero ele, sabe? Ele não tem que me dar solução, não tem que me dar satisfação, não tem que me dar milagre. Eu quero que ele me dê ele tá se dando a mim. Então, às vezes, eu fico deitada no sofá em silêncio um tempão, mas eu tenho plena consciência e sentimento que eu sou deitada com a cabeça no peito de Jesus. E eu fico realmente, só quero ouvir a batida do teu coração. E eu preciso de silêncio pra me concentrar na batida do coração dele. Então, ele não precisa ficar falando 24 horas um monte de coisa que eu tenho que fazer. Você fica confortável na presença da pessoa em silêncio quando tá tudo bem, sabe? Outra arte perdida que eu acho que tem a ver com isso que eu falei é o desfrute. O significado da palavra desfrutar, ter prazer. Infelizmente, hoje em dia, prazer tá associado a cunho sexual, né? E Deus é o nosso prazer. Deus é prazeroso. Ele é o maior prazer que existe. Só que as pessoas não aprenderam a ter prazer em Deus. Não aprenderam a ter o alívio e o prazer que ele é e a delícia que ele é. Ele é delicioso, delícias perpetuamente. Então se revolta com o fato de ser raso. Começa a descobrir o prazer que Deus é. Num quarto que eu tenho aqui, em 2019, eu colei na parede do quarto. Lute para ter prazer em Deus. E por anos, todo dia eu lia isso. E eu lutava. Lutar é tirar tempo. É se esforçar, é priorizar, não ter desculpa. Se você tem duas escolhas pra fazer, você vai escolher aquilo que é o seu foco, o seu alvo. E o meu alvo é ter prazer em Deus, tanto que eu busquei e eu encontrei. Quando a gente busca, a gente encontra. Então o foco da minha vida, desde 2015, é amar a Deus o máximo que eu puder nessa terra. Em 2019 eu descobri o prazer que Ele é. E eu comecei a falar, minha luta todos os dias é pra eu ter prazer em Deus. Então eu tô numa situação difícil. Tá, mas como eu ainda posso ter prazer em Deus nessa situação? Tô com problemas no meu trabalho? Como que eu ainda posso ter prazer em Deus nessa situação? Tô a 3.000 quilômetros de distância de toda a minha família? Tá, mas como que eu ainda posso ter prazer em Deus nessa situação? Porque eu sei que é possível. Em todas as situações, Ele é mais do que suficiente. Eu escolho ver a vida com um olhar de Deus, ao invés com o olhar do diabo. Você tem que escolher qual é o olhar que você quer ver, que vai determinar a sua vida. Pra ver suas circunstâncias, pra ver todas as situações da sua vida. Os problemas que você tá passando, os desafios que você tem. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. Só que para de gastar o seu tempo olhando pra vida das pessoas e gasta seu tempo olhando pra Deus. Olhando pra como Ele é mais prazeroso. Eu faço esse desafio pra você. Tira um momento do seu dia, pra não falar pra você tirar uma semana, um mês, sem pensar nos seus problemas. Sem pensar mais em você, mas pensando mais no Senhor, em quem Ele é. Colocando a sua cara no chão, se humilhando. Tem momentos que eu tiro pra colocar a cara no chão. E eu fico com a cara no chão. De propósito. Santo, santo, santo. Ai, eu senti um êxtase do céu pra fazer isso? Não. Eu só me lembrei que Deus é santo e que nesse momento tem milhares de anjos exaltando Ele. E eu quero me juntar a eles. E eu coloco a cara no chão. Santo, 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 santo. E de fazer isso, me vem o êxtase do céu, né? Me vem aquela sensação da presença de Deus me inundando meu apartamento. Mas é porque eu faço de propósito. Eu não espero sentir pra fazer. Eu faço porque eu sei que é o que eu tenho que fazer. E o Senhor, Ele sempre me agracia, me dando mais dele. Porque quem bate é aberto. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Tudo lá fora, eu falo lá fora, tipo, fora do seu secreto. Foi programado e projetado pra fazer você não buscar Deus. Pra fazer você se afastar de Deus. Pra fazer você não priorizar Deus. Tem milhões e milhões de distrações.
Tem milhões e milhões de convites e coisas e às vezes até falta de convite, né? Por exemplo, eu passei a semana inteira só no meu trabalho e na minha casa. Trabalho, casa, igreja e célula. Aí o diabo fica atacando a gente. Ai, meu Deus, eu não saio pra lugar nenhum. Aí eu penso assim, que bom que é mais tempo pra eu adorar o Senhor. Porque ele é minha prioridade. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que nesse meu momento aqui profético também, é um momento que eu deixo ser corrigida. Eu gosto de parar e me analisar. O que eu tô errando? E o Espírito Santo me falava. É porque a gente não gosta de ser corrigido, mas a gente precisa ser corrigido. Deus disciplina quem ele ama. Então, o Espírito Santo é o meu filtro. Eu trago pra ele o que me machuca. O Espírito Santo, isso me machucou. E ele passa a cura. E ele me mostra quem eu sou, quem ele é. Ele fala, isso não é verdade sobre você. Isso é mentira. Isso é o diabo te atacando. Que o diabo tenta lançar palavras pra nos ferir. E eu trago o Espírito Santo. O que o senhor acha que eu tenho que melhorar? O que eu tô errando? O que eu errei? E ele me fala, não reage assim. Lembra do que tá na Bíblia. Reage de tal forma. Só que o Espírito Santo, ele nunca te traz as coisas pra te condenar, pra você se sentir um lixo. Se você se sentir a pior pessoa do mundo. Quem faz isso é o diabo. O Espírito Santo te corrige porque ele te ama. Lembra que ele tá tão entusiasmado em relação a você. Então, uma das coisas que eu mais busco na minha vida é a revelação do amor dele por mim. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quanto mais consciência eu tenho aqui, eu desenvolvo aqui, eu adquiro aqui consciência do tanto que ele me ama, mais ousada, mais corajosa, mais forte, mais imparável eu me torno. Porque como é que eu vou ter medo sendo que ele me fala toda vez que ele tá comigo, que ele vai cuidar de mim, que eu tô fazendo certo, que eu agrado a ele. Eu sentei aqui esses dias e ele... Você me agrada, eu tenho prazer em você. E você pega essas palavras e você fica pensando nelas e degustando, se alimentando delas. E você começa a pensar em todas as dificuldades do seu dia que você tem que enfrentar. Todas as palavras duras, todos os comentários, todas as coisas, sabe? Que as pessoas ficam pensando, jogando, lançando, que o diabo tenta lançar pra te desanimar. E o Espírito Santo, a palavra dele basta. Eu tenho prazer em você. Afinal, se tudo que o diabo precisa fazer pra te parar é fazer alguém falar mal de você ou não gostar de você, ele vai te parar muito fácil. Entende? E você não pode ser emocionalmente frágil assim. Então, deixa o Espírito Santo fortalecer a sua alma, fortalecer o seu corpo, fortalecer suas emoções. Porque ele quer trabalhar com você, conversar com você sobre todas as coisas da sua vida. Todas as dificuldades. Você pode falar pra ele. Se você tá querendo pecar, querendo desviar, fala pra ele. Deus, me ajuda, o que eu faço? E seja obediente com o direcionamento que ele te der. Não seja orgulhoso, não seja uma pessoa orgulhosa. Se ele te fala... Vai lá, confessa com tal pessoa, você vai. Vai na igreja, você vai. A Bíblia fala que se a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Então eu sento aqui, eu pergunto, Senhor, e isso? Intercedo, eu oro. Porque é prioridade, gente. Você vai desenvolver a sua forma de ter intimidade, de ter relacionamento. Mas intimidade basicamente se resume a passar tempo, a dedicar o coração, a entregar o coração de verdade. Abandona todo o espírito de religiosidade que faz você fazer por desempenho, de fazer por obrigação, por regra. Eu tenho que fazer isso tantas horas porque senão eu não sou amada, eu não sou aceita. Isso você tem que entender que Deus, ele te ama. E o fato de você passar tempo com Deus é por amor a ele, não só por falar pra alguém que você faz isso. E tá tudo bem se ele mudar completamente os planos que você tinha. Se você tava planejando sentar e ler 5 capítulos e você senta, na hora que você sente vontade de chorar e chorar e chorar, tá tudo bem. Onde o espírito tá, tem liberdade. Mês passado, meu devocional à noite estava sendo só chorar. Essa noite está sendo mais desenhar, escrever mais coisas, direcionamentos. E eu quis mostrar pra vocês porque eu sou uma pessoa normal, né? Digamos assim, como as pessoas. Mas eu escolhi ter uma vida sobrenaturalmente normal, né? Então, eu quero estar sempre preparada para aquilo que o Senhor tem pra mim. Viver pronto, viver consciente dele. E assim como vocês, eu trabalho... Tá, eu vou pro meu trabalho todo dia e cuido de casa, e limpo aqui, isso e aquilo. Mas o Senhor, ele é minha prioridade. E eu ainda gravo pra vocês, né? No meu tempo livre eu gravo e edito. Mas ver a alegria dele é a minha alegria. Vale a pena. Eu tenho cantado muito esse hino. Eu gosto muito de cantar hino. Muito, 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 muito. Jamais se contou a mortal. Jamais se contou a mortal. Metais da glória celeste jamais se contou a mortal. E eu gosto de ficar imaginando o céu. Porque você para de ver as coisas com o olhar aqui da terra. Você se desliga dessa terra. Eu começo a ver essas coisas aqui apenas como objetos. Eu começo a ver as coisas do meu trabalho como tão pequenas. Eu começo a ver as coisas que tanto afligem a gente como coisas tão pequenas. E eu começo a pensar na eternidade. E o Espírito Santo me ensinou uma coisa muitos anos atrás. A eternidade nunca acaba.
Isso é óbvio, mas foi uma revelação pra mim. A eternidade não acaba. Vai passar 3 trilhões de anos. A sua vida daqui 120 anos vai ter acabado. Mas a eternidade não. E as pessoas que estão no inferno. Por isso que a gente não pode se dar o luxo de ficar calado, de ser fraco, ser desobediente e ser egoísta. Porque a gente vai prestar conta de tudo que a gente faz. Mas eu acho que o principal, assim, é a gente chegar no céu e olhar pro Senhor, ele olhar pra gente com aquele olhar de amor e falar assim, nossa, eu tinha te entregado tudo que você precisava pra você fazer isso. Aquilo que eu te pedi. Só que você ficou com tanto medo, ficou tão cheio de si. Você não confiou em mim, você não me amou. Tá tudo bem, você tá salvo, você tá aqui, mas você não fez. Isso eu acho que é uma das piores coisas. E eu fico, Senhor, eu te amo. E eu quero cumprir tudo que o Senhor tem pra mim. Então eu tô aqui. E a gente vai se esvaziando de nós e se enchendo dele. Então quanto mais espaço em você criar pra Deus, mais dele você vai ter. Começa a se esvaziar de si. Deus, eu tenho esse tanto de lista aqui de coisa pra fazer. Mas o que o Senhor quer que eu deixe de fazer e que eu faça? Gente, todo mundo, todo dia, vai ter uma lista de um monte de coisa pra fazer. Todos os dias eu volto pra casa com um caderno cheio de coisa pra fazer que eu não fiz. Eu escolho o que é mais importante. Senhor, eu vou fazer isso aqui, é a sua vontade. Que esse vídeo tenha te abençoado, aberto seus olhos pra você ver que não tem desculpa, que você já tem tudo que você precisa, que você já tem tempo, tá? Tudo que você precisa é tempo, você já tem, tá vivo já. Basta você priorizar. E se você não ama Deus, assim, tão intensamente, tá tudo bem. Começa a orar e pedir pra você amar. Eu passei anos só, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar. O foco da minha vida é te amar. E eu fui crescendo em amor pelo Senhor e eu ainda estou crescendo em amor por Ele. Porque eu quero amar Ele mais e mais e mais. E quem ama, obedece. Quem ama, põe primeiro. Um dos exercícios que eu mais gosto de fazer é imaginar a eternidade. Porque daqui 100 anos, daqui 120 anos, nada do que tá te preocupando vai importar mais. Não vai estar mais aqui. E a eternidade? Como que você vai estar? Onde que você vai estar? A Bíblia fala que no céu a gente vai ser recompensado conforme as nossas obras. E a gente tá lançando, né, mandando tesouros pro céu. Feno, palha ou pedras preciosas. Tudo vai ser passado pelo fogo. Então, que até o seu tempo seja pra glória de Deus. Que você seja fiel no seu tempo pra glória de Deus, sabe? E não viva só correndo atrás das coisas dessa terra. Porque a gente tem essa ideia, né, de eu não tenho tempo pra orar, eu não tenho tempo pra ler a Bíblia. Mas essa é a coisa principal da sua vida. É buscar o Senhor em primeiro. E se você tá vivendo uma vida que você coloca isso em último, a sua vida tá toda desequilibrada. As suas prioridades estão bagunçadas. Porque o diabo, ele quer distrair a gente. Eu lembrei agora daquela parábola, né? Que o semeador saiu a semear e caiu a semente, que é a palavra de Deus. Os cuidados desse mundo sufocaram a palavra, que foi a preocupação com as riquezas, e os cuidados desse mundo, as coisas pra fazer, sufocaram a palavra. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela morreu. Então, se você fazer a sua vida e nortear a sua vida só pelas coisas que você tem que resolver, pelas preocupações, pela correria, pelo corre do dia a dia, e você não para pra priorizar o Senhor, você tá matando a palavra, tá sufocando a palavra, tá sendo uma terra ruim e infértil. Por isso que muitas coisas espirituais não estão crescendo na sua vida, e não estão desabrochando, e não estão prosperando na sua vida. Por causa que, às vezes, os cuidados desse mundo roubam. Não vou pra igreja não tenho mais coisa pra fazer. Não vou orar não, tenho mais coisa pra fazer. Tenho muito mais coisa pra fazer. Tem que ganhar mais dinheiro, não tem como. Sendo que Deus quer que a gente seja guiado por Ele, não pelo dinheiro. O dinheiro nos serve, não é a gente que serve ao dinheiro. Agora, quando você cuida do seu coração pra ele ser uma terra fértil, você rega, você aduba, você tira tempo pra investir em cuidar desse solo que é o seu coração, vai crescer muito. E você vai ter muitos frutos. A palavra de Deus vai encontrar um bom lugar em você. E é isso, gente, que esse vídeo tenha te abençoado, tenha respondido muitas coisas pra você, muitas dúvidas, que você tenha aprendido que são princípios que a gente tem que praticar, nem que você divida, né, ao longo do dia como eu faço. E eu sei que esse vídeo vai abençoar várias pessoas. E não foi na força do meu braço, não foi na minha mega produção, mas foi no poder dele. Então que você agora, nesse momento, em nome de Jesus, possa amadurecer cada vez mais o seu devocional e embarcar nessa jornada com o Espírito Santo. E que no seu coração seja despertado uma nova fome, um novo fogo por Ele, uma nova sede. E que você possa ter experiências novas com o Senhor e ter mais prazer nele. Que você possa praticar as disciplinas dele, mas com prazer e alegria. E que ele seja o seu refúgio e sua fortaleza, porque ele é socorro bem presente na tribulação. É minha oração por você, em nome de Jesus, amém? E se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu gostei, não é pra sair do vídeo sem deixar seu gostei, combinado? Comenta pra mim aqui o que você aprendeu nesse vídeo, o que mais chamou sua atenção. E compartilha esse vídeo se você quiser passar essa mensagem pra alguém, pra abrir os olhos de alguém sobre devocional também. E um grande beijo, tchau!